boa noite, boa tarde. Provavelmente eu vou dar esse nome desse vídeo de recurso extraordinário, versão final, ponto final, arroba, entre parênteses, última. Acho que vai ser assim, porque esse vai ser o último. Então, fechando a apresentação, né, tentando agora calcular um tempo, talvez de 30 minutos no máximo, né, e perdidos esses 30 segundos iniciais para fazer esses esclarecimentos, passemos ao recurso extraordinário. O que é o recurso extraordinário? O recurso extraordinário ele é uma espécie do gênero recursos excepcionais. Por que diferencia dos recursos excepcionais? Que são os recursos extraordinários e os recursos especiais. Primeiro, que eles são dirigidos para os tribunais superiores. E segundo lugar, porque eles são destinados a analisar o direito objetivo, né? Então a gente já tem uma diferenciação bastante clara em relação aos recursos ordinários. Continuando, quais são os requisitos de cabimento? Agora, sendo um pouco mais técnico, falando de requisitos e não de pressupostos, né? Porque os requisitos é por onde a gente consegue tentar desenvolver uma teoria geral de recursos, né? Então, requisitos são requisitos intrínsecos e os requisitos extrínsecos. Requisitos intrínsecos, começando por eles. O cabimento, que é o que eu vou mais dar ênfase, a legitimidade para recorrer, o interesse em recorrer e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo para recorrer. Agora, os requisitos extrínsecos, vou dar um pouco de enfoque nele, que é relacionado à tempestividade, à regularidade formal e o preparo. Isso vai ser importante na hora que tiver que interpor recurso extraordinário e recurso especial ao mesmo tempo, porque vão ser dois preparos. Vamos lá, cabimento. Cabimento, duas faces do cabimento. A primeira é recorribilidade e a segunda adequação. Recorribilidade tem a ver com o princípio da taxatividade, ou seja, tem que ter previsão em lei. Agora, o cabimento é achar o recurso, a adequação é você achar o recurso correto de acordo com a situação. Se seria condizente com o princípio da correspondência. Quais são as faces do cabimento agora em relacionado ao que compõe o cabimento, né? Bom, o cabimento é composto das hipóteses de cabimento, que estão nas alíneas do 102, inciso 3. O cabimento também ele é composto pela repercussão geral, isso só no recurso extraordinário, não tem no especial, e com pré-questionamento. Isso forma um cabimento, né? O pré-questionamento, repercussão gerais, hipóteses de cabimento, elas não podem ser tratadas como requisitos autônomos. Requisito autônomo e intrínseco, sim, é o cabimento, e não esses três itens que o compõem, né? Então, falando das hipóteses de cabimento. Hipótese de cabimento, sabemos que o cabimento ele é composto da recorribilidade e da adequação. A recorribilidade trata-se da previsão em lei, só que o nosso recurso extraordinário ele tem a previsão na Constituição e a fundamentação é vinculada apenas no que diz respeito às hipóteses previstas na Constituição. E aqui temos que fazer duas ressalvas. A primeira a linha A fala contrariar dispositivo desta Constituição. Veja a abrangência. O recurso extraordinário é isso, é contrariar a Constituição. A linha B, C e D, olha como ela vem. Declarar inconstitucionalidade de tratado federal, julgar válida a lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, julgar válida a lei local contestada em face de lei. Enfim, essa aqui a gente vai ver com mais detalhe, né, daqui a pouco, mas em resumo, essas hipóteses todas são basicamente como se fossem itens dessa linha A. Na realidade, não tem por que eles estarem no mesmo status de alínea da linha A, entendeu? Porque a linha A é muito mais abrangente, não tem porquê. Seriam como se fossem anexos essas alíneas. Enfim, mais uma observação que eu queria fazer, e julgo mais importante de todas, é a questão do juízo de viabilidade. Na realidade, contrariar dispositivo desta Constituição é o próprio mérito do julgamento do recurso. Não é a hipótese de cabimento de conhecimento. Isso aqui a gente tem que avaliar, na hora de conhecer o recurso, a cognoscibilidade sumária. A gente vai ver os aspectos formais que estão presentes, a gente vai ver que na repercussão geral a gente vai ter que ver a transcendência e a relevância. Só que saber se contrariou ou não o dispositivo dessa Constituição, isso vai ser a decisão do recurso em si. Entende? Então, as verdadeiras hipóteses de cabimento estão nas alíneas B, C e D, né? Agora, chegar e falar que contrariou o dispositivo da Constituição, isso é complicado. Por isso que seria um juízo de viabilidade nesse caso, né? Mas, segundo a teoria da asserção, basta alegar que violou a Constituição, né?
como você vai entrar com recurso, você vai alegar, né? Quem vai dizer se violou ou não vai ser o Supremo, né? Então, passadas essas considerações, já me sinto confortável para continuar. Agora vamos para a linha A. Contrariar dispositivo desta Constituição. Leia-se bloco constitucional, porque aqui inclui os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com o quórum previsto. De 3/5, 2 turnos. Importante fato que a violação tem que ser direta, não reflexa. Sendo reflexa, você aplica o princípio da fungibilidade entre o recurso ordinário e o recurso especial, prevista no 1033, ouvindo-se as partes e remetendo os autos ao STJ. Temos aqui um exemplo de violação reflexa, né, que diz respeito a violar algum princípio, por exemplo, que está previsto na Constituição, só que na realidade violou a legislação infraconstitucional. Por exemplo, o princípio da legalidade. Olha, súmula 636 do STF. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade. Frisa-se aqui, legalidade. Quando sua verificação pressupõe rever a interpretação dada normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Olha, legalidade está na Constituição, tá? Se violasse uma lei, se violar o princípio da legalidade, vai estar violando a Constituição? Vai, mas só que de forma indireta, porque aqui a questão se deu em cima de normas infraconstitucionais relacionadas à previsão do princípio da legalidade na norma infraconstitucional. Então, não é caso de RE, é caso de RESP. A segunda turma da STF também tem uma consideração a respeito disso, num agravo de recurso extraordinário, que é a afronta dos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da pretensão jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição. Então perceba, se violar um princípio que está na Constituição, tem que avaliar se violou realmente a Constituição ou se violou uma lei que está expressa esse princípio também, né? E aí caberia RESP, não RE. Continuando, princípio da fungibilidade. Aí aplica-se o princípio da fungibilidade, argumento 1033 do CPC. Se o STF considerar reflexa a ofensa à Constituição, afirmada no recurso, por pressupor a revisão de interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao STF da Justiça, Superior Tribunal de Justiça, para julgamento como recurso especial. E aqui tem que ouvir as partes, hein? Porque a gente tem que dar oportunidade para o recorrente e para o recorrido argumentarem por que violou a lei federal, né? Porque antes eles tinham alegado que violou a Constituição. Então temos que dar o pleno contraditório e ampla defesa, né? Bom, cabimento da linha B, que é declarar inconstitucionalidade de lei ou tratado federal. Acredito que eu já tenha falado, repetir. Mas cabe uma observação aqui, relacionada ao princípio da reserva de plenário, né? Linha B, apaguei aqui. Declarar a inconstitucionalidade de lei ou tratado federal. Bom, aí aqui cabe uma observação relacionada ao princípio da reserva de plenário, né? A reserva de plenário, ela está exposta no artigo 97 da Constituição Federal. Bom, se houver, a gente sabe que no Juazeiro do Norte, até Abacaxá, tem tribunal, né? Tem uma comarca lá declarando inconstitucional alguma norma, porque eles têm um controle difuso de constitucionalidade. Só que esse controle no âmbito de tribunais, eles têm que respeitar o princípio da reserva de plenário. Só que a cláusula de reserva de plenário, ela está na Constituição. Mas, veja bem, a decisão declarou inconstitucional. Ela caberia pela linha B ou pela linha A? Se for violado, né, a cláusula de reserva de plenário, vai ser pela linha A, né? A linha A porque violou a Constituição, um artigo previsto expressamente na Constituição. Então, por isso, vai pela linha A e não pela linha B, né? A linha C, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. Sem maiores considerações, mais uma daquelas hipóteses que beleza, viola a Constituição. Linha D, e aí merece uma consideração, porque passou por uma modificação na emenda do Judiciário, emenda 45 de 2004, que é julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Ora, por
por que aqui cabe RE e não RESP, já que o parâmetro é uma lei federal? Bom, porque isso é muito simples. Uma lei local significa uma lei municipal ou uma lei estadual. Contestada em face de lei federal, a gente percebe que está tendo algum conflito de competências. Competências o quê? Competências legislativas. E onde é que estão previstas as competências legislativas? No artigo 22 e no 24 da Constituição, que prevê a competência da União, a competência dos estados e do Distrito Federal, de forma concorrente. Lá no 30 ou 31, 29, alguma coisa assim, prevê dos municípios. Então a gente vai verificar competências legislativas. Ora, conflito de competências legislativas que estão previstos na Constituição não trata de direito infraconstitucional, mas de direito constitucional. Então, por isso, cabe o recurso extraordinário e não o RESP. Né? Então, passados isso, vamos ver mais uma hipótese, né? Mais um pressuposto de cabimento, que seria um requisito intrínseco, que agora é o pré-questionamento. E aqui ganha o selo de jurisprudência defensiva, porque não está escrito pré-questionamento em lugar nenhum na Constituição. De onde que se extrai que tem que haver o pré-questionamento? Da expressão causas decididas, no artigo 102, inciso 3, parágrafo 3º da Constituição. Então, a matéria constitucional controvertida deve ser decidida previamente pelo Tribunal ACOO. Então, perfeito? Então, algumas hipóteses de pré-questionamento. Existe pré-questionamento explícito, que é o ponto sobre o qual o recorrente deseja que o STF se pronuncie, deve estar contido no bojo da decisão recorrida. Ou seja, tem que ser um pré-questionamento realmente explícito, lá tem que estar na decisão, publicada no acórdão. Não basta dizer, eu aleguei isso na minha audiência, sei lá o que, mas não está no acórdão. Se não está no acórdão, não significa que está pré-questionado. Então, o exame recai sobre a decisão recorrida e não sobre a lide em si. Né? Então, na decisão recorrida vai ter que constar lá que foi levantada uma ofensa, uma violação à Constituição Federal. E, beleza, o que fazer, né, se a matéria não estiver constante no acórdão? O que fazer? Aí a gente tem um instrumento de embargos para correção de obscuridade, alguma lacuna que ficou na decisão. Porque se não figurar no conteúdo da decisão impugnada, não será cometida não sido decidida pelo órgão ACOO. Então é imperioso que a matéria contra a qual o recorrente se insurge tenha sido definitivamente julgada, né? Não bastando que pudesse ter sido julgada em algum juízo hipotético de valor. Aqui a gente tem um agravo regimental, falando sobre pré-questionamento, um agravo de recurso extraordinário, fala que pré-questionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévias pelo colegiado, ou seja, emissão de entendimento, no caso, a publicação do acórdão. O Instituto visa o cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional. Então, para haver esse pré-questionamento, tem que estar no acórdão. Né? E existe também um pré-questionamento implícito, que é o enfrentamento da decisão recorrida na questão constitucional, mas foi publicado no acórdão, mas sem menção expressa dos dispositivos violados. Só falou que existiu violação a uma regra a cláusula de plenário, o princípio da reserva de plenário. Ora, não falou que violou a Constituição, mas a gente sabe que está implícito que a reserva de plenário, né, está no artigo 97, está na Constituição, se violou a reserva de plenário, violou também a Constituição. Bom, e agora, se o tribunal não tiver referendado a matéria? Aí a gente já falou, caberiam os embargos. Está na súmula 356 da STF, que o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram postos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Então, precisa embargar para acrescer esse requisito do pré-questionamento. Bom, e se o tribunal permanecer omisso contra esses embargos? Aí, pré-questionamento ficto, onde é que está isso? 1025 do CPC. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou. Então, se consideram-se incluídos, é porque suscitou e o tribunal ACOO não julgou os embargos, permaneceu omisso, então considera-se incluídos essa ficção jurídica de que realmente isso foi pré-questionado, porque o embargante, né, fez a parte dele. Agora, se o tribunal não respondeu, permaneceu omisso, inerte, enfim, aí isso não é problema recorrente e a gente não pode prejudicar o recorrente por causa disso. Bom, exaurimento das vias recursais ordinárias. Isso é uma outra face do cabimento, né?
porque está na súmula 281, é inadmissível recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. Então, se ainda cabe, né, então espera, continua tentando nas vias ordinárias para depois entrar no Supremo, né? Então, diferentemente do do RESP, o RE ele pode ser interposto contra pode ser o tribunal a qual pode ser qualquer um, é mais abrangente. Já no recurso especial, o RESP ele tem que ser interposto contra a decisão do tribunal local. Onde é que está isso? Na súmula 640 do STF, que fala que é cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal, isso que é importante. Turma recursal não é um colegiado, né? É composta por juízes togados, né? Então não é composto tribunal. Então não caberia o recurso especial, mas sim um recurso extraordinário. Continuando nesse pique, eu acho que está um pique bom. Outra questão do cabimento, matéria de direito. E aí caberia aqui também mais um selinho de jurisprudência defensiva. Porque o que é matéria de direito? Assim, o STF, a jurisprudência, né, fala que não cabe, tanto a STJ também, fala que não cabe RE nem RESP para simples reexame de prova ou matéria de fato, né? Porque reexame de prova é matéria de fato. Apenas para matéria de direito, né? Agora, convenhamos, é uma linha muito tênue que separa a matéria de fato da matéria de direito. Então, assim, a gente vai precisar olhar para o suporte fático para saber se violou o direito ou não. Então, muitas das vezes, essa questão de considerar uma matéria de fato, né, ao invés de matéria de direito, isso pode ser bem delicado. Mas, de qualquer forma, aí caberia agravo, né, da decisão que não aceitou, esse recurso, né, por não estar tratando de matéria de direito, né? Súmula 279, 375 e a irmã súmula 7 do STJ. Vamos lá. Para simples exame de prova não cabe recurso extraordinário. Agora, irmã do STJ. A pretensão de simples exame de prova não exige recurso especial. E agora outra súmula também que trata sobre isso, que fala que não cabe recurso extraordinário contra acordo que defere medida de liminar. Porque, segundo o STF, trata-se de exame de fato mais precariedade da decisão. Bom, a repercussão geral, ela é outra face do cabimento e ganha o selinho de jurisprudência defensiva. Aqui são duas coisas que têm que ser analisadas: a transcendência e a relevância. E assim, apesar de não limitar a chegada, né, de recursos extraordinários do Supremo, ela com certeza reduz a análise de mérito dos REs, né? Porque são dois juízos de admissibilidade. Primeiro no Tribunal ACO, que aí depois submete para o Tribunal Superior. E aí o Tribunal Superior vê se vai ou não analisar o recurso. Então, a chegada não dá para evitar, mas você pode evitar de analisar ali o mérito e não conhecer o recurso. Bom, e aí vamos lá, fundamento 102 da Constituição e o 1035 do CPC. Duas coisas, transcendência e relevância. O que é transcendência? A matéria constitucional deve ultrapassar os interesses subjetivos das partes, isto é, ultrapassa o caso concreto. Segundo Marinoni, pode ser uma transcendência quantitativa ou qualitativa. Um exemplo de transcendência quantitativa, matérias que tratam sobre servidores públicos, matérias previdenciárias, né? Agora, uma jurisprudência, um requisito de transcendência qualitativa pode ser algum recurso extraordinário que trata sobre capacidade eleitoral passiva, direito de ser votado, né? Isso pode não impactar muita gente, né? Mas, de certa forma, tem um interesse qualitativo porque isso é um direito fundamental de grande parte da população. Um outro requisito da repercussão geral é a relevância, e aí está previsto lá no parágrafo 1º do 1035 que a matéria constitucional deve ser relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. Não precisa ser cumulativo, mas tem que ter relevante, né? Altamente subjetivo. Por isso ganhou o selinho de jurisprudência defensiva. Repercussão geral presumida é quando não precisa cumprir com esses dois requisitos de transcendência e também relevância. A repercussão geral se presume. E onde é que está isso? No 1035, parágrafo 3º do CPC. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que 1.
contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF, ou 2, revogado, mas a gente vai comentar sobre ele. 3, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal nos termos 97 da Constituição Federal. O 2 tratava sobre RDR e em decisões e demandas de casos repetitivos, né, em recursos repetitivos. Só que, quando uma lei revogou esses dois, né, e esqueceu do artigo 987, parágrafo 1º. Para o 987, parágrafo 1º, fala assim, do julgamento do mérito do incidente, né, caberá recurso extraordinário especial, conforme o caso. E no parágrafo 1º fala, o recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se repercussão geral de questão constitucionalmente de questão constitucional eventualmente discutida. Então, esqueceu desse 987 e permanece, então, com uma repercussão geral presumida nesse caso, né? Nesses casos do incidente da RDR. Bom, demonstração de repercussão geral, isso é importante, não precisa de uma preliminar, né, mas o recorrente deve demonstrar, sim, a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do STF. Isso, inclusive, é um requisito intrínseco do recurso extraordinário, fundamento no 1035, parágrafo 2º. Inclusive, tem uma questão de ordem do Supremo que fala que é indispensável a apresentação de preliminar fundamentada sobre a existência de repercussão geral, mesmo que a STF, análise de outro recurso, já tenha reconhecido a presença de repercussão geral da matéria. Então, é um requisito formal, tem que ser cumprido. Vamos falar um pouco agora da repercussão geral no primeiro juízo de admissibilidade. A gente sabe que são 2, o primeiro ainda está no tribunal de origem. A gente sabe que o tribunal ACO não compete analisar as questões de mérito do recurso, só as questões formais, né? Ver lá se está certinho o prazo, enfim. Outras questões atinentes de repercussão geral que estão ali. Ele alegou relevância, alegou transcendência. Se está certinho, beleza, já pode passar para o Tribunal Superior. Ainda, mas cabe uma questão importante, que cabe ao Tribunal de Origem, né, a análise de existência de caso paradigmático de repercussão geral. Isso é eficácia pan-processual, né, da decisão que nega a repercussão geral, segundo Marinoni e Mitidiero. 1035, parágrafo 8º, fala que, negada a repercussão geral, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobre estados na origem que versem sobre matéria idêntica. Então, vejam que essa eficácia é pão-processual. Se negou, né, no primeiro a repercussão geral, logo no primeiro grau, né, o presidente e o vice poderá negar seguimento aos recursos extraordinários sobre estados na origem que versem sobre matéria idêntica. Veja que é muito forte isso. Continuando. Manifestação de terceiros. Fundamento 1035, parágrafo 4º do CPC. O relator poderá admitir na análise de repercussão geral manifestação de terceiros subscrita por procurador habilitado nos termos do regimento interno do STF. Veja que essa eficácia pan-processual ela atinge interesses variados. Só que essa previsão aqui vai ao encontro disso para ter um amplo debate contraditório para a defesa, enfim, ter uma garantia bem legal aí de diálogo aí no processo, né? Tô olhando aqui de novo uma coisa. Vou continuar, depois eu corrijo uma coisinha aqui. 28, lá de 28. A suspensão de processo. Isso aqui é interessante. Fundamento 1035, parágrafo 5º, CPC. Reconhecida a repercussão geral, né, o relator no seu STF determinará a suspensão dos processos de todo o processamento de todos os processos pendentes individuais ou coletivos que versem sobre a questão que tramitem no território nacional. Então veja a força disso, né? Vai suspender geral. E o prazo disso, 1 ano, né? A observação que tinha num parágrafo 10, essa segundo ano está no 1035, parágrafo 9º, o parágrafo 10º previa que após 1 ano voltaria a correr, só que essa disposição foi revogada. Agora, recurso intempestivo, o 1035, parágrafo 6º, o interessado pode requerer ao presidente ou vice que exclua da decisão de sobrestamento inadimito o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo recorrente prazo de 5 dias para manifestar-se, ok? Continuando. Repercussão geral, inexistência de repercussão é vinculante,
está no 1035, parágrafo 8º, e no 1039, parágrafo único do CPC, né? 1035, parágrafo 8º, negada a repercussão geral, o presidente ou vice de origem negará o segmento dos recursos extraordinários sobre estados na origem, que verse sobre a matéria idêntica, e o 1039, parágrafo único, negada a existente repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sobrestado, né? Então, agora uma questão que fala sobre a objetivação do recurso extraordinário, bastante delicado, é o estudo da reclamação, porque aparentemente um recurso extraordinário pode ter um efeito vinculante, porque qual é o fundamento disso? O artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2, fala: é inadmissível reclamação. Aí vem o inciso 2 falando: proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamentos de recurso extraordinário especial de repetitivos, vírgula, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, ao contrário do senso, se esgotou a instância ordinária, cabe reclamação para garantir a observância de acordo de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ainda que não seja repetitivo. Então, veja, uma eficácia aqui vinculante, quase um precedente, né? Então, julgamento dos repetitivos, né? A questão segunda é uma segunda técnica, né, além da repercussão geral, criada para redução de recursos submetidos aos tribunais superiores, né? Fundamento que está no 1036 e seguinte do CPC, e isso se deu com o estabelecimento de julgamentos por amostragem. Por que a amostragem? Porque o presidente ou vice, ele vai e pega do Tribunal COR, ele pega 2 processos de recursos representativos de controvérsia, que aí vão ser encaminhados para o Tribunal Superior, e determina a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes individuais coletivos que tramitem no Estado ou na região conforme o caso. Então, veja, ele pega 2 casos, né? Porque é importante ver, de repente um está com razões fortes, né, e outro está contra razões fortes sobre a matéria de direito, sobre a interpretação da matéria de direito, né? Pega isso, a amostragem, esses 2, e envia, remete para o Tribunal Superior. Só que a gente sabe, essa escolha não vincula o Tribunal Superior, né? Está no 1036, parágrafo 4º. A escolha feita pelo presidente ou vice do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal não vinculará o relator no Tribunal Superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. Então, se o Tribunal Superior, por assim entender, pode pedir outros recursos representativos. Critérios para isso: os recursos têm que ser admissíveis, né? Ou seja, tem que estar preenchidos os requisitos formais, e tem que conter abrangente argumentação e discussão. Bom, e aí, feita a questão ali enviou, agora o Tribunal Superior vai analisar o Tribunal. O Tribunal Superior vai analisar esses casos aí e ver se realmente é paradigmático. Então, dessa decisão que vai analisar e vai conceder esse selo de recurso repetitivo, né, é a decisão de afetação, né, que está no 1037 do CPC, que fala: selecionados os recursos, o relator no Tribunal Superior, constatando a presença do pressuposto do caput do 1036, proferirá a decisão, né? O pressuposto do caput do 1036 é a questão do amplo debate, né? Enfim, vai proferir a decisão de afetação, no qual identificará a precisão a questão submetida, determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. E veja, perceba, a decisão do RR repetitivo vai ter eficácia vinculante, porque vai suspender todo mundo, né? E também poderá requisitar presidentes ou vice-presidentes do Tribunal de Justiça ou dos Tribunais Regionais Federais a remessa de um recurso representativo de controvérsia. Continuando, qual o prazo para isso? 1 ano, né? Está no 1037, parágrafo 4º. Os recursos afetados deverão ser julgados num prazo de 1 ano. Ultrapassado esse prazo, o que o Alexandre Câmara entende? Que pelo microsistema de casos repetitivos vai adotar a mesma solução do IRDR, ou seja, vai poder haver uma nova decisão estabelecendo mais 1 ano para o julgamento. E aí, o processamento vai prezar pelo contraditório qualificado, porque no 1038, parágrafo inciso 1, o relator diz que o relator poderá solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades de interesse da controvérsia. Isso seria um amicus curiae? Não, muito mais do que isso. Seria uma intervenção de terceiros, né? Nova intervenção de terceiros. Porque as pessoas que têm interesse subjetivo no processo que foi suspenso, ela pode se manifestar, né? Isso é bastante interessante. E aí a eficácia vinculante do repetitivo, está no 1040.
Público órgão acorda um paradigma, né? O presidente ou vice negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem. O inciso 1 e 2 deixa claro que eles são quando os recursos extraordinários, o RESP já está sobrestado, já está suspenso. Então vamos lá. O presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará o seguimento dos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal Superior. O órgão que proferiu o acórdão recorrido na origem reexaminará o processo de competência originária e a remessa necessária ou recurso anteriormente julgado, e se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior, isso é o efeito regressivo, vai voltar, né, para o Tribunal ACOR para mudar a decisão, se está contrário até o acórdão paradigmático. E o 3, que eu acho que é o mais importante: os processos suspensos em primeiro e segundos graus de jurisdição retomarão um curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior. Então veja a eficácia vinculante do repetitivo, né? E por último, fala sobre os serviços públicos. Acredito que não vale a pena entrar nesse inciso. Agora vamos falar sobre o efeito suspensivo do recurso RE. Em regra, ou PELEGES, né, eles não possuem esse efeito suspensivo legal, mas é possível requerer o efeito suspensivo judicial, fundamento 995 CPC. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único fala: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade no provimento de recurso. Então veja que tem o fumus boniuris e o periculum in mora aqui. Por isso é concedido o efeito suspensivo. O requerimento, né, está no fundamento do 1029, do parágrafo 5º do CPC, que aí vai depender né, de qual estágio ele se situa. Bom, o pedido de concessão vai ser feito por presidente ou vice do tribunal recorrido, se o período compreendido foi entre a interposição de recurso e a publicação da decisão de admissão de recurso. Então está no limbo ali, está na jurisdição do tribunal ACOR ainda. Agora, se o processo já subiu, né, o Tribunal Superior respectivo, vai ter um pedido autônomo, né, de efeito suspensivo. O relator que ficar com esse recurso, com esse pedido de efeito suspensivo, ele já vai ficar prevendo para quando o recurso extraordinário chegar. E aí, por último, quando o processo já foi distribuído, esse pedido de efeito suspensivo vai para o relator. Exceção desse efeito suspensivo legal que vai ver o efeito suspensivo legal no RE, no RESP, contra a decisão de incidente repetitivo e de demanda repetitiva. No 987, parágrafo 1º, fala que do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. E o recurso, parágrafo 1º, fala que o recurso vai ter efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Então veja que é um efeito suspensivo ou PELEGE. 43. Caraca, o efeito suspensivo, eu vou ter que diminuir a minha aceleração. O efeito suspensivo legal aplica-se por analogia ao RE interposto contra a decisão STJ em recursos repetitivos? A resposta é sim. Para alguma parte da doutrina, aquilo que é aplicado ao IRDR tem que ser estendido aos recursos repetitivos, que formam os elementos do microsistema da tutela das causas repetitivas. Matéria de ordem pública, e a gente já está entrando na questão dos efeitos, né? O tribunal pode apreciar matéria de ordem pública, por exemplo, ilegitimidade da autoridade coatora de ofício no RE ou no RESP? E aí vem a resposta. Depende, né? Ela foi pré-questionada ou ainda? Houve um pré-questionamento e essa ilegitimidade da autoridade coatora pode ser apreciada? Ou você quer alegar isso e falar que é matéria de ordem pública e pode interpor RE sem que isso tenha sido pré-questionado. Então vamos ver. O entendimento majoritário do STF e do STJ é que não é possível a interposição, né, de recurso extraordinário para apreciar a matéria de ordem pública se ela não foi pré-questionada. Mas se uma matéria qualquer foi pré-questionada, você consegue interpor um recurso extraordinário e sendo assim, o Tribunal Superior ele pode aplicar o direito e julgar a causa, pode analisar o processo todo, ele sim pode verificar a matéria de ordem pública no recurso extraordinário. Perfeito?
Algumas matérias de ordem pública eu coloquei aqui, né, que é questão de prescrição, decadência, pode ser reconhecidas em alguns casos em qualquer grau de jurisdição. E aí, isso tem um nome para isso, que é o efeito translativo. Por mais que não tenha sido pré-questionado, o recurso extraordinário ele foi admitido por outro pré-questionamento, só que a matéria de ordem pública também pode ser apreciada pelo Tribunal Superior. Isso está no CPC, no 1034, que fala: admitido o recurso extraordinário ou recurso especial, o STF ou o STJ julgará o processo. E aqui está o grifo: vai julgar o processo, ou seja, pode verificar todo o processo. Efeito devolutivo, aqui entra um outro selo de jurisprudência defensiva, fala que é porque, como eu já falei, é limitado às questões de direito, é incabível revisão de provas de matéria fática e incabível objetivando revisão de interpretação de cláusulas contratuais. Continuando, efeito suspensivo eu já falei, a regra é não possuir um efeito suspensivo op legis, mas tem a exceção do 987 e pode o efeito suspensivo op judice. O efeito regressivo também, eu cheguei a comentar que em regra não possuem efeito regressivo, não possibilitando o uso de retratação na origem, mas nos recursos repetitivos aplica-se para análise de recurso após a decisão do recurso paradigmático, ou seja, a publicação do acórdão paradigmático. Se o acórdão recorrido aparentemente contrariar o repetitivo, o processo será remetido ao tribunal de origem para que realize o juízo de retratação, né? Se o acórdão recorrido for contrário à tese firmada no paradigmático. Alguns outros aspectos, né, vale destacar. Interposição, faltam 3 slides. Interposição simultânea de RE e RESP, né? Se ofertado apenas um dos recursos, a chance de inadmissão por suposta incapacidade de revisão na decisão é muita. São grandes, porque você não anuiu a parte, você anuiu, hipoteticamente, ao fundamento não recorrido. Então, se você alegar só afronta à Constituição, você está anuindo que não teve afronta à legislação federal. Por seu turno, por outro lado, também é a mesma coisa. Se você alegar que houve apenas afronta à legislação federal, você não está falando que houve afronta à Constituição. Então, é melhor você interpor os dois recursos, né? Porque o recurso estaria completo. Então, isso está positivado na súmula 126 da STJ, que fala: é inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Então, se você não manifestou os dois, né, não vai ser cabível o recurso especial. Aqui a gente tem um outro ponto que fala e aqui acabando quase, fala da conversibilidade entre o recurso extraordinário e o recurso especial, né? E aqui entra o princípio da fungibilidade, né? E quando existem questões tanto constitucionais quanto infraconstitucionais, e até o CPC, a orientação para inadmissibilidade do recurso. Mas aí vai haver questões que primeiro vai para o STJ, aí o STJ abre um prazo para você demonstrar repercussão geral, né? Aí, porque por questão de hierarquia, o STJ remete ao Supremo, só que o Supremo pode falar que não existe repercussão geral e aí volta para o STJ, né? Então, está no 1032 e no 1033 do CPC. E lógico que tem que ouvir tanto o recorrido quanto o recorrente, né? Para garantir o contraditório pleno, né? Mesma coisa, se o STF considerar como reflexo a ofensa à Constituição, vai remeter o processo ao STJ, né? E aí também deve ouvir o recorrente e o recorrido. O último slide, juízo de admissibilidade duplo, né? Uma observação que eu coloquei aqui, o fundamento é no 1030, e foi uma coisa engraçada que foi por pressão dos tribunais superiores, porque não havia juízo de admissibilidade duplo, né? Ele havia sido extinto. Só que no vacatio legis do CPC, a Lei 13.256 de 2016 veio e restaurou o juízo de admissibilidade duplo, e por aqui encerro a apresentação de 39 minutos do extraordinário.